Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre integrais curvilíneas. Então, na aula passada, a gente falou sobre curva paramétrica, e aí a gente vai precisar dessa ideia de curva paramétrica para poder definir uma integral curvilínea e, além disso, calculá-la por essa definição. Uma integral curvilínea, ela pode ser definida da seguinte forma. Primeiro, nós consideramos uma função complexa f, que está definida dentro de um conjunto A contido dentro do conjunto dos números complexos, inclusive pode ser o próprio conjunto dos números complexos. E aí a gente tem também uma função gama, que ela vai do intervalo real a b dentro do conjunto dos números complexos. Essa gama representa uma curva suave, tal que o gama, quando aplicado dentro desse intervalo, a imagem dele está contida dentro desse conjunto A, que é o domínio da função f. Então, nós definimos a integral curvilínea ao longo de gama da seguinte forma. A integral de f de z dz sobre a curva gama vai ser igual à integral de f composta com gama de t vezes a gama' de t dt. Em qual intervalo? No intervalo em que está definida a função gama, que no caso é o intervalo AB. Ou seja, utilizando a parametrização de uma curva, nós conseguimos transformar uma integral complexa numa integral parecida com a integral de Riemann que nós estamos acostumados a utilizar e a resolver. No caso de gama ser uma curva seccionalmente suave, ou seja, gama é a união de curvas suaves, então, se formos calcular a integral curvilínea de uma curva desse tipo, na verdade, nós calculamos a integral de cada curva dessa união. Então, se nós temos γ1, γ2 até γn, curvas suaves que compõem essa curva gama, então a integral de f de z dz sobre a curva gama vai ser a integral de f de z dz sobre a curva γ1 mais a integral de f de z dz sobre a curva γ2 e assim por diante, até a integral de f de z dz sobre a curva γn. Uma outra observação é que quando a curva gama ela é fechada, nós utilizamos uma notação específica, que é essa bolinha aqui na integral. Então, a gente tem uma integral de uma curva fechada de f de z dz sobre a curva gama. Então, vamos aplicar a definição de integral curvilínea nesse exemplo. O exemplo pede para calcular a integral de f de z igual a z no caminho dado pela figura abaixo. Esse caminho é a nossa curva gama. O que nós podemos observar? Que esse caminho é composto por dois segmentos de reta. A gente tem um segmento que vai da origem até o ponto z igual a 2 e a gente tem um segmento que vai do ponto z igual a 2 até o ponto z igual a 2 mais i. Bom, a primeira parte é calcular quais são essas curvas γ1, que é o primeiro segmento, mais γ2, que é o segundo segmento, de forma paramétrica. Então, nós vamos utilizar a parametrização do segmento de reta, que é uma parametrização simples. Então, esse é o nosso primeiro passo. Então, vamos lá, vamos calcular. Então, a primeira parametrização γ1 é calculada da seguinte forma. Z0, que é o ponto inicial, que é 0, mais o ponto final do segmento, que é 2, menos o ponto inicial, que é 0, vezes t. Isso resulta em 2t. Então, o γ1 vai ser igual a 2t e o t vai variar no intervalo de 0 a 1. Já para γ2, o ponto inicial é 2, então a gente vai ter 2 mais o ponto final, que é 2 mais 2i, menos o ponto inicial, que é 2, multiplicado por t, que resulta em 2 mais 2it, ou mais 2ti. Portanto, γ2 de t é definida como 2 mais 2it, variando t no intervalo de 0 até 1. Então, nós temos aí finalizada as duas parametrizações dessa curva, Lembrando que γ vai ser a união de γ1 com γ2.
Então, vamos calcular a primeira integral, que é em relação a γ1. Bom, nós obtemos que γ1 é igual a 2t, mas nós precisamos também da derivada de γ1 para poder calcular a integral pela definição. A derivada de γ1 em relação a t vai ser a derivada de 2t, que é igual a 2. Uma outra coisa que nós precisamos é a função f composta com γ1. E aí, vamos calcular essa f de γ1. Nós temos, então, que a f de z é igual a z. Foi a definição do exercício, que nós podemos escrever como x mais y. Então, quando nós compormos f com γ1, o resultado vai ser o quê? No lugar de x, a gente vai botar a parte da parametrização de x, que no caso é 2t. No lugar de y, a gente põe a parte de y, que no caso é 0. Lembrando que a função γ, ou γ1 no caso, ela é composta por uma função x de t mais i, uma função y de t. E por isso, que nós substituímos apenas o 2t. Então, substituindo esses valores na integral, nós obtemos o seguinte, A função f composta com γ1 é 2t, a função γ' de 1 é 2, então a gente vai ter aqui a integral de 0 a 1 de 2t vezes 2 dt. Então, a gente vai ter a integral de 0 a 1 de 4t, que é uma integral de polinômio, Então, a gente vai ter que a integral de 4t dt vai ser 2t ao quadrado, de 0 a 1. E aí, o resultado dessa integral vai ser 2. Vamos agora calcular a segunda integral, que está associada a γ2. Vimos que γ2 é definido por 2 mais 2ti, em que t está variando de 0 a 1. Calculando a derivada de γ2', nós obtemos a derivada de 2, que é 0, e a derivada de 2ti, que é 2i. Então, calculando f composta com γ2, nós obtemos o seguinte. Sabendo que f de z é igual a x mais yi, então nós vamos ter o seguinte, que a f composta com γ2 vai ser o x, que no caso é o 2, mais y, que é 2t, i. Então, a gente vai ter que o f é a própria função. Isso já era esperado, porque o f de z é igual a z, que é a função identidade, digamos assim. Então, feito isso, nós vamos substituir os valores de γ' de 2 e de f de γ2 dentro da integral. Então, nós vamos ter a integral de 0 a 1 de f de γ de 2, que vai ser 2 mais 2ti, ou 2 mais 2it, que multiplica a derivada de γ2, que é 2i. E aí, a gente vai ter o seguinte, 2i vezes 2, nós temos 4i. Depois, 2it vezes 2i, esse i ao quadrado vai gerar um menos 1 para a gente. Então, a gente vai ter menos 4t. E então, nós vamos obter o seguinte aqui. A integral de 4i vai ser 4ti. A integral de menos 4t vai ser menos 2t ao quadrado, tudo isso de 0 até 1. Então, nós obtemos aqui que a gente vai ter 4i menos 2. Portanto, a integral de f de z dz sobre a curva γ2 vai ser igual a 4i menos 2. Então, a integral de f de z dz sobre a curva γ vai ser igual a integral de f de z dz sobre a curva γ1 mais a integral de f de z dz sobre a curva γ2. E aí, a integral sobre γ1 é 2. E a integral sobre γ2 é 4i menos 2. Portanto, a integral de f de z dz sobre a curva γ vai ser igual a 4i.
Para finalizar nossa aula, nós vamos ver o teorema de Cauchy-Goursat. Esse teorema diz o seguinte: se γ é uma parametrização de uma curva simples e fechada, ou seja, uma curva de Jordan, no plano complexo, e f é uma função analítica em todos os pontos, não só sobre a curva, mas em seu interior, então a integral curvilínea de f de z dz sobre essa curva γ é nula. Então, nesse caso, a gente tem que destacar que esse teorema vale para curva simples e fechada. Então, se nós temos uma curva simples e fechada e a função f é analítica sobre e dentro dela, então a gente não precisa fazer o cálculo dessa integral pela definição, basta nós igualarmos a zero. Vejamos então alguns exemplos de aplicação do teorema de Cauchy-Goursat. O primeiro deles, nós vamos considerar uma função f de z igual a seno de e elevado a z. Essa função ela é inteira. Por quê? Porque a função e elevado a z, que é a exponencial complexa que nós estudamos lá na parte de função analítica, ela é uma função inteira. Isso quer dizer que ela é analítica em todo o conjunto dos números complexos. A função seno de z, por sua vez, também é uma função inteira. Sendo assim, nós podemos compor uma função inteira com outra função inteira. E o resultado, que nesse caso vai ser a função seno de e elevado a z, vai ser uma função inteira também. Então, funções inteiras, elas vão ser analíticas em todos os lugares. Em particular, se nós pegarmos uma circunferência centrada na origem de raio 1, ela vai ser também inteira dentro dessa curva e sobre essa curva. Então, se γ é uma parametrização dessa curva e nós formos calcular a integral curvilínea de seno de e de z sobre a curva γ, nós podemos aplicar o teorema de Cauchy-Goursat e dizer que essa integral é igual a zero. O segundo exemplo, na verdade, é um exemplo em que nós não podemos aplicar o teorema de Cauchy-Goursat. A função f de z igual a 1 sobre z ela é analítica em todo o corpo dos números complexos, exceto no ponto zero. Isso ocorre porque existe uma singularidade no denominador dela. Se nós considerarmos uma curva de Jordan como sendo uma circunferência centrada na origem e com um raio r qualquer, nós calculamos a integral curvilínea de f de z como sendo integral de f de z dz sobre a curva γ. E essa integral, ela dá 2πi. Isso acontece porque nós não podemos aplicar aqui o teorema de Cauchy-Goursat. Porque se a função não é analítica em zero e nós estamos centrando uma circunferência justamente no zero, então isso quer dizer que dentro dessa curva existe esse ponto em que a função não é analítica. E isso contradiz a hipótese do teorema. Então, esse é um exemplo em que nós temos que observar a curva para verificar que o teorema não é aplicável nesse caso. Nesse mesmo contexto de verificar se o teorema pode ser aplicado ou não, nós temos a função 1 sobre z ao quadrado. Essa função também é analítica, exceto no ponto z igual a zero. Então, nós não podemos aplicar o teorema de Cauchy-Goursat se nós considerarmos uma circunferência centrada em zero ou qualquer outra curva fechada que inclua esse ponto. No entanto, a integral sobre uma circunferência centrada em zero e raio r é igual a zero. Só que isso não tem nada a ver com o teorema de Cauchy-Goursat. Tem a ver que, por um acaso, essa integral deu zero, independente do teorema. É importante que a gente observe esse tipo de comportamento nas funções e quais são as curvas, até desenhar essas curvas para ver se existem pontos em que a função não é analítica, para que a gente possa utilizar o teorema de Cauchy-Goursat ou não. Esse teorema ele facilita muito a nossa vida, mas ele precisa ser utilizado de forma coerente com as hipóteses dele. Para finalizar, nós vamos resolver um exemplo aplicando o teorema de Cauchy-Goursat. Calcule a integral de f de z igual a 1 sobre z ao quadrado sobre a curva definida pela elipse x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado sobre 4 igual a 1.
Para nós fazermos um esboço da elipse, nós precisamos identificar qual é o centro da elipse, que são justamente esses valores que estão subtraindo de x e y. Então, a gente vai ter aqui o centro no ponto 2 e 5. E para a gente desenhar a elipse, também é necessário a gente saber qual o tamanho do eixo maior e do eixo menor. Esses valores eles são obtidos pelo denominador dessas frações. Então, na primeira, nós temos x menos 2 ao quadrado. E embaixo, como nós não temos nada, quer dizer que nós estamos dividindo pelo número 1. Sendo assim, nós temos como desenhar o eixo em x da elipse, que ele vai ter, a partir do centro da elipse, uma unidade para a direita e uma unidade para a esquerda. Da mesma forma, como nós temos o 4 que está dividindo y menos 5 ao quadrado, então isso quer dizer que o 2 vai ser associado ao eixo y da elipse, que vai ser o eixo maior. Isso quer dizer que, a partir do centro da elipse, nós subimos 2 unidades para cima e 2 unidades para baixo. Sendo assim, o gráfico da elipse vai ser mais ou menos dessa forma. Então, sabendo qual é a curva gama que a gente está calculando essa integral, a gente tem que verificar se essa função ela tem algum tipo de problema dentro ou sobre essa curva. A função f de z igual a 1 sobre z ao quadrado, ela tem um ponto apenas em que ela não é analítica, que é o ponto 0. Sendo assim, como o ponto 0 ele não faz parte nem do interior e não está sob essa curva gama, então nós podemos aplicar o teorema de Cauchy-Goursat. Então, a integral de f de z dz sobre essa curva gama vai ser igual a 0. Para finalizar nossa aula, eu deixo para vocês uns exercícios para entrega. Na lista 2 são os exercícios 1, 2 e 5A. A data de entrega está estipulada no documento com as informações do curso, então fiquem atentos. E até a próxima aula!